Olá, meus queridos irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai visualizar essa mensagem. Estou aqui no meu quintal, gravando mais um dia, uma oportunidade que Deus tem nos dado de transmitir uma palavra da parte do Senhor. Antes de ir para a igreja, quero ler aqui na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículos de número 12, 13 e 14, para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito do Evangelho. Diz assim também: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Meus nobres irmãos e amigos, o apóstolo Paulo passou pelo menos por duas prisões. Uma numa casa, passou cerca de 2 anos, e a outra para o martírio. Mas a ideia que eu quero falar hoje é referente à visão paulina, referente a essas cartas das prisões. Paulo escreve a uma cidade em que estava possivelmente desapontada por conta da sua prisão, por conta da perseguição, e talvez pensando que o Evangelho não tinha suas bênçãos, porque o texto sagrado mostra Paulo escrevendo a uma nação talvez desanimada, em saber que o seu principal pregador estava preso, e estava preso por uma boa causa. É interessante notar que Paulo faz um resumo do seu ministério, do que enfrentou, passou. Paulo fala das suas grandes decepções, Paulo fala também dos seus naufrágios, das grandes perseguições, das invejas, dos irmãos que talvez deixaram Paulo para trás. Paulo faz um resumo e diz que tudo contribuiu para o melhor aproveito do Evangelho. Paulo olha pelo retrovisor do passado, da história, e percebe que tudo é proveitoso quando se trata do Evangelho. Às vezes a gente olhando para as decepções que passamos no Evangelho e achamos exatamente que não tem proveito algum. Paulo mostra àqueles irmãos que tudo foi proveitoso, tudo tinha uma causa, tudo que aconteceu para ele foi maravilhoso. Então é importante hoje nós também olharmos com esse olhar paulino, olhar com os olhos de Deus e perceber que tudo aquilo que acontece na nossa vida nada mais é do que uma contribuição para o Evangelho ser pregado, para o Evangelho ser anunciado. E é importante também nós termos em mente que Deus está trabalhando nisso. Perceba uma coisa importante: parece que quando os irmãos leem ou sabem da notícia das prisões de Paulo, o texto vai mostrar algo importante. Paulo mostra o seu testemunho particular. Ele está preso numa casa em que havia pelo menos por dia 4 guardas da guarda pretoriana. Paulo aproveitava a oportunidade para pregar. Paulo começa dizendo que de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e por todos os lugares, pelos demais lugares. O que é que Paulo está dizendo? É que Paulo aproveitou essa prisão para pregar o Evangelho. Paulo aproveitou essa prisão exatamente para anunciar o Evangelho às pessoas que talvez, se ele não tivesse preso, ele não tinha acesso. Às vezes Deus leva eu e você para um hospital, não para ficarmos só doentes lá, churumingando, mas para anunciar às pessoas que estão lá que Cristo Jesus salva, cura e liberta. Às vezes vamos para uma determinada cadeia, alguns vai,
às vezes injustamente, mas para você anunciar o Evangelho lá. Paulo não perdia essa oportunidade. Paulo não perdeu essa oportunidade. Paulo sempre mostrou e demonstrou que Cristo estava poderosamente, no decorrer da história, guiando Paulo para anunciar o Evangelho. Diz o texto também que possivelmente Paulo pregando o Evangelho àqueles guardas da guarda pretoriana, o texto vai dizer que os irmãos, verso 14, e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões. Talvez olhava e via Paulo mesmo naquela situação pregando o Evangelho para aqueles guardas, mostrando profundamente que Cristo Jesus estava no controle. Aqueles irmãos tomaram ânimo. Em vez de eu e você murmurar, meu irmão, vamos pregar o Evangelho, dá bom testemunho da pessoa magnífica de Cristo. Vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, diante das nossas lutas, diante das nossas tribulações. Cristo Jesus está no controle. É por isso que o texto mostra que os irmãos tomavam ânimo. Quando você semeia uma palavra de desgosto, aqueles irmãos ficam desanimados. Mas como você, mediante a tribulação onde você está passando, você glorifica a Deus, aqueles irmãos tomam ânimo. Paulo sempre está feliz, estava feliz com os irmãos. E outra coisa importante, diz o texto sagrado, e ousavam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Então é importante entender que mesmo na prisão, mesmo naquela situação poderosa, Paulo profundamente mostrou àqueles irmãos que é importante pregarmos o Evangelho de uma forma maravilhosa. Os irmãos pregaram não foi a experiência de Paulo, mas foi a palavra do Senhor. E outra coisa importante é que mediante tudo aquilo que Paulo passou, o texto sagrado também vai mostrar uma coisa maravilhosa. É que se não fosse essas prisões de Paulo, eu e você não teríamos acesso à profundidade das suas cartas, das suas experiências. Por que, Zé Paulo? Porque ele não ia ter tempo de escrever essas cartas. Elas chegaram até nós através exatamente das prisões do apóstolo Paulo. Então, diante de tudo, glorifique, enalteça e exalte ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura poderosamente para sempre. Com essa palavra, em vez de murmurar, como diz o cantor mor, cante para a glória do Senhor.